Pílula e esse é o Papo com Lojista, nosso bate-papo semanal sobre gestão de lojas. Hoje eu quero trazer um assunto assim atualíssimo e que tem grande impacto nos resultados da loja. Eu quero falar sobre terceirização de análise de crédito. O que é isso e quais os impactos que isso ocasionam ou provocam na loja? É um assunto extremamente moderno, extremamente atual. E por que eu estou colocando isso? Porque o mercado está se acirrando em termos de competição. Não é? A gente sabe que o lojista físico enfrenta a concorrência da internet, a gente tem não só a concorrência no sentido de vender como concorrente, né? O cliente vai comprar pela internet, mas a internet informa o cliente sobre preço, sobre modelos atuais. Então, se você está com seu estoque antigo, por exemplo, já um pouco defasado dentro da loja, você não conseguiu atualizar seu estoque, a internet vai comunicar ao cliente e você vai ter dificuldade para vender, ainda que esse cliente não compre pela internet. Concorda comigo? Esse é um perigo. Segundo, preço. Se você precificar inadequadamente, se você não tiver os controles adequados de despesa, os seus cálculos que permitem você ter um preço competitivo, também você vai sentir dificuldade, porque o cliente hoje ele acessa, de dentro da loja, ele puxa o celular e consulta preços. Então, realmente aperta em termos de competição, além da efetiva concorrência da internet, do cliente ter a opção de poder comprar pela internet. Né? Então, esse é o cenário atual que a gente compete. E aí você precisa de algumas estratégias para que realmente consiga competir com excelência, competir com qualidade, conseguindo realmente extrair os resultados que você precisa para sustentar o seu negócio e gerar os resultados que a gente busca. Não é? O objetivo da empresa é gerar lucro. Não faz sentido você ter uma empresa que não gere lucros. Não é empresa, é ONG, né? É instituição de caridade. Porque empresa, como fundamento basilar, ela precisa gerar lucro. Esse é o princípio do negócio. Não é? Então, a gente vê que os desafios não são pequenos, os desafios são enormes e a gente precisa de estratégia, conhecimento, técnica para que consiga realmente competir nesse cenário. Então, trazendo algumas estratégias, algumas técnicas, algumas evoluções tecnológicas é que a gente vai conseguir de fato competir nesse mercado e é sobre isso que eu vou falar hoje. A gente vai falar sobre terceirização de risco de crédito utilizando robô de crédito. É um assunto atualíssimo. Então fica comigo que eu tenho certeza que é um conteúdo importante para você que é lojista. Bom, se você está vendo a gente pelo YouTube, aqueles recadinhos básicos, né? É maçante, mas a gente precisa que você dê o seu like, que você faça comentário, que você compartilhe o vídeo, que você se inscreva no canal, não é? Dessa maneira você treina o algoritmo da plataforma a mostrar que o nosso conteúdo é importante, é relevante, para que ele mostre para mais pessoas e a gente consiga sobreviver também nessa competição terrível aqui pela atenção dos internautas, né? Dos navegadores aqui da plataforma. Beleza? Então faz isso para nós, dê o seu like ali, o seu dislike se você não concorda, faz a sua crítica, o seu comentário, a sua sugestão, isso é importantíssimo para nós, não é? E se você gosta prefere ouvir, é só procurar a gente nas plataformas aí de podcast que você vai encontrar, procure Falando de Loja que você vai encontrar o Papo com Lojista, beleza? Bora então para o assunto de hoje. Eu quero trazer para você o seguinte, a gente quando vai para o varejo, quando a gente vai analisar esse cenário, a gente percebe que a competição, como eu sempre, quando eu estou interagindo com o lojista, nas minhas palestras, nos meus seminários, que a gente tem essa oportunidade, ou mesmo nas consultorias, que a gente está ali no tete-a-tete com os lojistas, né, frente a frente, conversando, trocando ideias, eu sempre coloco isso, eu sempre questiono quem é o seu principal concorrente. Quando a gente para pensar, não é? Hoje, o conceito de concorrência extrapolou aquele conceito preliminar, aquele conceito anterior, básico que a gente tinha. Não é? Antigamente você perguntava para um lojista, quem é o seu principal concorrente? Com certeza ele ia apontar, é o fulano ali, a outra loja do mesmo segmento, né, que trabalha com o mesmo perfil de mercadoria, o mesmo perfil de público e que compete diretamente, né? Ou seja, os concorrentes diretos. Esses eram os mais significativos. E hoje eu digo o seguinte, olha, não é mais. O que é mais representativo não é o seu concorrente direto, né? Talvez os indiretos sejam tão ou mais impactantes do que os seus concorrentes diretos. Já parou para pensar nisso? Como assim? Né? Vamos lá, vamos entender esse raciocínio. Imagina que você tem uma loja no shopping.
não é? Você tem uma sapataria, uma loja de tênis. Ah, eu tenho uma loja de calçados, uma loja de tênis no shopping, ou uma loja de confecção infantil, enfim, não importa. Eu tenho uma loja no shopping aqui e tal. Meu cliente, né, veio no shopping com a intenção de comprar um tênis ou de comprar roupa para o filho, enfim. Veio no shopping passear e com essa intenção de fazer compras, onde a minha loja teria ali o perfil adequado para atender, teria condições de atender e satisfazer as intenções de compra, não é? Os desejos e as necessidades desse cliente que veio ao shopping preliminarmente com essa intenção. Acontece que o cliente entra no shopping ali, passeando e tal, passa na frente de uma loja de departamentos ou de uma loja de eletrônicos ali, ou de uma concessionária de tele, alguma desse perfil mais ou menos, e vê ali o último modelo do telefone celular mais top das galáxias ali, com uma promoção, 24 parcelas de não sei quanto e tal, e esse cliente se entusiasma, para e, nossa, e por impulso compra, né? E compromete o limite do cartão. Aí esse cliente vai pensar, puxa vida, eu vou ter que dar uma segurada nos outros gastos, né? Por quê? Porque eu não consigo comprar tudo o que eu desejo. A minha renda não permite que eu compre, que eu tenha o carro do último modelo, que eu tenha a minha casa, todos os eletrônicos né, os mais modernos, os atuais, que eu tenha todos, que eu tenha todos os móveis que estão na moda, que eu vista as melhores marcas, que eu calce os melhores calçados, enfim, né, o óculos, o relógio, os acessórios. Enfim, não há renda suficiente para se consumir tudo que é proposto hoje no mercado. As ofertas foram crescendo de maneira estratosférica e a renda não acompanhou. Há 30 anos, há 20, 30 anos, não existia celular, não existia TV a cabo, não existia internet, não existiam os streams para você assinar, não existiam os jogos para você também participar, assinar, etc, etc. Ou seja, a gente tinha um nível de consumo muito menor do que nós temos hoje. O que isso implica na prática? Isso implica que você hoje tem mais necessidades do que a capacidade de consumir. Então, isso gera uma competição muito grande pela renda do consumidor. Quando a gente para pensar, é assustador quando você analisa esse cenário. Percebe? Então, hoje, a concorrência ela é uma guerra, não é? entre os fornecedores pela renda do cliente. Então, isso acaba sendo uma competição assim, extremamente acirrada. E como jogar nesse cenário? É preciso entender esse cenário para que você consiga, de fato, conseguir competir com excelência, conseguir auferir os seus resultados, como eu disse no princípio do nosso papo. Não é? Ok, então, posto esse cenário, o que eu preciso fazer? Eu preciso, então, organizar minha loja, ter bons produtos, precificar adequadamente, capacitar o meu time, ter um bom layout, uma boa comunicação com o mercado, etc, etc. São os fundamentos básicos de uma boa gestão de loja. Agora, eu preciso dar um passo além. Não é? Qual é esse passo? Eu preciso competir pela renda futura do meu cliente. Presta atenção no que eu estou dizendo. Eu preciso competir pela renda futura do meu cliente. Por quê? Porque se eu esperar o consumidor ter o dinheiro disponível para vir na minha loja comprar, eu vou perder. Já pegaram. Eu vou ficar sem condições de competir. Presta atenção nisso. Isso é seríssimo, isso é muito importante. Por quê? Porque, veja bem, se eu for esperar, não é? Eu vejo muito lojista dando foco, enfocando. Inclusive, você anda no próprio shopping, né? Você anda nas ruas, você vê as vitrines adesivadas, 20% de desconto à vista, 30% de desconto à vista, se for pagar à vista com 10%, né? Toda a loja, enfim, um X% à vista. Quando você foca na venda à vista, o que você está fazendo? Você está disputando a sobra da renda do consumidor. Por quê? Porque quando você pergunta para o consumidor qual é a primeira coisa que ele faz quando recebe o salário, a única resposta que você escuta é: pago as minhas contas. Então, isso é fatal. Você pergunta para qualquer consumidor qual é a primeira coisa que você faz quando recebe o seu salário. Você vai ouvir uma única resposta: pago as minhas contas. E aí, se você perguntar, você compra à vista? A resposta vai ser a óbvia: se sobrar, eu compro. Se não, eu não tenho condições, porque não tenho renda suficiente. Eu pago as minhas contas e, se sobrar alguma coisa, eu compro à vista. Então, quando você enfoca, quando você dá prioridade para a venda à vista, você está dando prioridade para a sobra.
Percebe o que eu estou dizendo? Se você quer participar do bolo, se você quer participar da renda maior, você tem que ter uma estratégia de competir por uma receita futura do seu consumidor. Isso é uma estratégia técnica e inteligente para você competir nesse cenário atual. Percebe? Agora, para você fazer isso, você precisa se organizar em alguns aspectos. Basicamente, três. A análise e concessão de crédito, como é que você vai dar esse crédito. Segundo, fluxo de caixa, não é verdade? Você precisa planejar o seu fluxo de caixa. E se você dá crédito, cobrança. Como é que você faz para recuperar esse crédito? Não é verdade? Então, análise e concessão de crédito e cobrança, se você dá crédito diretamente, não é? E, independentemente de você dar crédito ou terceirizar o crédito, você tem a análise de fluxo de caixa que você precisa se organizar, porque você vende a prazo, vai receber parcelado, mas tem que repor a mercadoria, tem que pagar as despesas operacionais, tem que pagar comissão, salários, impostos, enfim. Né? Você tem ali que movimentar o seu caixa, o seu financeiro, a entrada e saída de pagamentos, isso é o fluxo de caixa. Não é verdade? Então, você precisa ter uma gestão de fluxo de caixa organizado para que você consiga competir com excelência, ter plano de pagamento que permite você disputar a renda futura, alavancar o seu ticket médio, porque quem compra à vista compra pouco, o cliente que compra a prazo, ele faz negócios de valor mais alto, né? É aquela história, se você quer vender um carro, você tem que ter um banco ali para financiar, 24, 36, 48, enfim. Se você quer vender uma calça jeans, talvez 3 vezes resolva. Percebe o que eu estou dizendo? Então, se você quer alavancar volumes maiores, você tem que ter uma estratégia, uma ferramenta de crédito para conseguir competir nesse mercado. Ok, na prática, trazendo para a loja, o que você pode ter? Existem algumas estratégias que você pode optar quando você fala de venda a prazo. A primeira e mais básica de todas é o próprio cartão de crédito. A gente sabe que você tem hoje, essa é uma espécie de terceirização de risco. Por que é uma terceirização de risco? Porque quando você contrata uma gestora de cartão de crédito, um adquirente, você vai assinar um contrato e ela vai te garantir que, se ela autorizar, na hora que você passar o cartão, ou no POS, ou no teu TEF, enfim, no teu sistema de processamento de pagamento, né? Se ela autorizar, você com absoluta certeza vai receber. Ou seja, ela te dá uma garantia de crédito. Por conta disso, ela vai te cobrar uma taxa. É assim que funciona, esse é o jogo. Não é? Então, ok, é uma terceirização de risco. Por quê? Por que terceirização? Porque quem está assumindo o risco da concessão de crédito é a administradora de cartão de crédito. Né? Então eu terceirizei o meu risco. Beleza, para isso eu vou ter um custo, eu vou ter uma taxa que eu vou pagar para que eu tenha essa operação disponível na minha loja. Beleza, ok, isso aí está muito claro, todo mundo está habituado, todo mundo sabe disso. Não é? E se eu quiser fazer caixa, se eu precisar antecipar esses recebíveis, não é? Porque se eu vendo a prazo, eu vou receber a prazo também, não é verdade? E então, se eu quiser adiantar, antecipar esse recebível, eu faço um desconto de recebível, né? Vou dar um desconto para receber, vou dar um desconto ou diretamente para adquirente, ou tem muitos bancos que trabalham com antecipação de recebível vinculado com o seu cartão. Geralmente o banco pelo qual você recebe os créditos dos parcelamentos do seu cartão de crédito, né? O banco de recebimento também, geralmente eles fazem esse tipo de operação, às vezes você precisa antecipar, ele vincula então ao recebimento, né? E antecipa, onde ele vai te cobrar uma taxa também, ou seja, você vai dar um desconto nesse valor, nesse montante que você tem a receber, você dá um desconto para receber à vista. Ok, então esse é o cenário básico da terceirização via cartão de crédito. Todo mundo está acostumadíssimo com isso, todo mundo conhece essa operação. Não é? Existe a outra possibilidade, que é você dar o crédito. Não é? Aí muita gente pergunta, Melina, mas aí é complicado, porque tem a inadimplência e tal. Eu pergunto sempre o seguinte, né? Veja bem, será que dar crédito é tão ruim assim? Esse é o primeiro questionamento que eu faço. Porque eu olho para essas financeiras, para essas corporações internacionais, mundiais, poderosíssimas, né, como Visa, Mastercard, Elo, enfim, esses agentes, American Express, são corporações internacionais, mundiais, fortíssimas, e elas vivem exatamente de dar crédito. Será que é um mau negócio? Né? Será que não dá dinheiro? É claro que dá, é um negócio extremamente rentável. Agora, evidentemente, você tem que ter expertise, técnica, ferramenta para poder trabalhar e conseguir gerar os resultados. É um raciocínio lógico.
Né? Será que dá dinheiro? Ora, ora. Se não desse dinheiro, as administradoras não seriam bilhardárias como são. Não é verdade? Não estariam cada vez mais fortes nesse cenário. É claro que dá. Né? Agora, tem uma série de fatores aí pelo meio, não é simplesmente, é porque parcela que ganha dinheiro. Não é exatamente assim. É porque parcela, tem ferramentas, estratégias, capacidade de funding, como a gente chama, né, de captar recursos, fazer fluxo de caixa, tem tecnologia por trás, etc, etc, etc. Né? Uma capacidade extraordinária de competir que o pequeno necessariamente não tem, ou não tinha. E é isso que eu quero trazer para você hoje. Existe a possibilidade de você entrar nesse mercado e competir com excelência, reduzindo os seus riscos, terceirizando o risco no sentido da análise. Como assim? Não é bem terceirizar o risco, mas é terceirizar a análise. Eu, quando às vezes estou conversando com lojistas, especialmente das grandes capitais, a gente ouve o seguinte: não, crediário, isso é crediário, e crediário é coisa do passado. Não é? Crediário é coisa do interior, crediário não se usa mais, etc. e tal. E isso é um ledo engano, porque quando você olha para os grandes players do mercado, os grandes magazines, por exemplo, todos eles têm o seu próprio cartão. Você vai numa determinada rede ali comprar, a operadora de caixa vai perguntar: você já tem um cartão da loja? Se não tem, ela vai te oferecer um desconto na hora ali, parcelar para você fazer imediatamente o cartão da loja. O que ela quer te dar? Ela quer te dar crédito. Por quê? Porque se você tem crédito, você cria vínculo com a loja. Não é verdade? Porque você vai guardar o seu próprio cartão de crédito de uso pessoal para outros usos, para abastecer o seu carro, para supermercado, para farmácia, para uma emergência. Você gosta de guardar um limite do seu cartão de crédito. De repente, numa emergência, você tem limite disponível para utilizar. Então, para essas pequenas compras do dia a dia, você prefere. Se você tem outras alternativas de crédito, isso do ponto de vista do consumidor, é óbvio que o consumidor prefere, se ele tem boas condições de compra, né, onde ele preserva o seu cartão, o seu limite, é óbvio que ele vai dar preferência para essa modalidade. Então, a gente sabe que é assim que funciona a mentalidade, o perfil de consumo dos clientes. Ok, então, se você se organiza para isso, não é, com certeza você consegue competir com esses players também. Então, essa história de que crediário é coisa do passado, isso aí é um ledo engano. Tanto que internacionalmente hoje já existem outras modalidades que estão sendo criadas, né, como Buy Now, Pay Later, né, ou seja, compre agora, pague depois e tal. É um nome em inglês, sofisticado, etc. e tal, mas é crediário. Concorda comigo? Né? Os private label, né? O que é um private label? Um cartão privativo da loja, é um nome elegante, chique em inglês para crediário, né? Para uma concessão de crédito que a loja dá para os seus clientes. Agora, como você pode fazer isso de maneira inteligente e utilizando a tecnologia de ponta que existe hoje disponível no mercado para fazer isso? Por que eu estou trazendo essa questão de tecnologia de ponta? Porque basicamente, como era feito o crediário, ainda muita gente utiliza essa metodologia, através de uma pessoa na análise de crédito. E como é que funcionaria isso? Então para eu trabalhar, para eu dar crédito, para eu vender no crediário, eu vou ter que fazer um cadastro desse meu cliente, né, onde é que ele trabalha, quanto é que ganha, se já tem experiência de crédito, se comprou outra loja, referências, etc., comprovantes de residência, de renda, etc. e tal. Né? Vou fazer tudo um cadastro ali, aí uma pessoa vai ligar para a referência, vai procurar consultar os birôs de crédito, etc, etc, e chegar a uma determinada conclusão de se ela, primeiro, pode ou não dar limite, né? Se ela aprova ou não esse cadastro. Então, esse é o primeiro raciocínio. Aprova ou não aprova? Segundo, se aprovar, quanto que vai dar de limite, né? Para minimizar os riscos, ou seja, procurar atender a demanda desse cliente para que eu consiga vender e, ao mesmo tempo, minimizar os riscos de não receber, né, para tentar manter a inadimplência sob controle. Né? Aqui, um parêntese. Como assim manter a inadimplência sob controle? O ideal é não ter inadimplência? Não. Não ter inadimplência é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo é zerar a inadimplência. É só você não vender a prazo. Não é? Só que você quebra o seu negócio, você inviabiliza o seu negócio hoje se você não tiver uma modalidade de venda a prazo. A gente sabe disso.
Você não consegue competir. O ticket médio da venda à vista, ele é muito baixo em relação ao ticket médio da venda a prazo. Segundo, o cliente do à vista não fideliza, ele foca em preço. Né? E quem ganha cliente por preço, perde por preço. O dia que seu concorrente está mais barato, ele compra lá. Ele não fideliza, ele não cria vínculo com a loja. Porque o único atributo que o consumidor focaliza, dá valor, é preço. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não ter inadimplência é simples. A questão é calibrar a inadimplência. Qual é a inadimplência ideal? Não é? Como é a própria taxa do cartão de crédito. Você pode não vender no cartão. Porque se você faz uma venda no cartão de crédito, por exemplo, que é 100% garantido que você vai receber, ou seja, eu vejo muito lojista dizer para mim, eu vendo no cartão porque eu não tenho inadimplência. Ou eu vendo à vista porque eu não tenho inadimplência. Lê do engano, lê do engano. Como assim? Vem cá, eu vou alugar um pouquinho esse parênteses aqui, mas vale a pena você entender o que eu estou dizendo. Primeiro, se você vende à vista, você vai competir por preço. Se você vai competir por preço, não é, você vai dar desconto, concorda comigo, do que a venda a prazo, que o cliente que compra a prazo, ele não pede desconto. Ou é à vista com desconto, ou é a prazo sem desconto. Não existe prazo com desconto. Né? Até existe, mas não é a prática do mercado. Concorda comigo? É uma exceção. O cliente que vai para o à vista pede isso. Não, eu vou pagar à vista, quanto é que você vai me fazer? Não é assim? Se vai para o prazo, o cliente sabe que não tem desconto. É assim que funciona. Essa é a regra do mercado. Concorda comigo? Então veja bem, se eu vendo R$100 no meu cartão de crédito, eu vou receber R$100? Se eu parcelei em 5 vezes no cartão para o meu cliente, não é? Então, é certo que eu vou receber? É certo, passei aqui, autorizou. Eu vou receber R$100? Não. Eu vou receber 100 menos a taxa de administração. Isso é uma inadimplência pré-fixada. Eu negociei essa inadimplência através de uma taxa. Percebe o que eu estou dizendo? Então, não ter inadimplência seria não receber cartão, não vender no cartão. Então, eu não tenho inadimplência, é zero. Se eu fiz uma venda de R$100, eu vou receber R$100. Percebe? Porque é à vista. Só que o preço que eu pratiquei, eu tive que dar desconto, tem que ser mais baixo. A inadimplência está aí. Se eu ia vender por 100, eu vou ter que vender por 70, por 80, por 90. Percebe? Então, existe uma inadimplência embutida, ou direta ou indireta. Não é? Então, se eu vendo à vista, eu tenho que cortar. Inadimplência é um pedaço que eu deixo de receber. Ou porque eu dei desconto, ok? Para vender à vista, então eu tirei aqui. É o mesmo resultado. Se eu vender R$100 e ter uma inadimplência de 5%, eu vou receber efetivamente 95%. Se eu vender à vista e dar 10% de desconto, eu não tenho inadimplência. Vou receber uma venda de 100, vou receber 90. Percebe o que eu estou dizendo? Qual é melhor? Eu vender à vista, dando 10% de desconto, uma venda de 100 e receber 90, ou vender 100 sem desconto, porque eu estou parcelando, vou ter 5% de inadimplência, que eu não vou receber. Aqui eu não vou receber o calote que eu tomei, e vou receber 95. Aqui eu recebo 90, aqui eu recebo 95. O que é melhor? Ok, pode fazer o fluxo, o desconto de valor presente, a gente pode até sofisticar um pouco mais essa conta, mas é só fazer essas contas. Percebe o que eu estou dizendo? E o lojista não faz. Então, é preciso fazer essas contas e entender como é que funciona esse mecanismo. Não é? Então, eu alonguei muito esse parêntese aqui, mas é importante entender isso, que o que é um conceito de inadimplência no contexto da operação de varejo. A inadimplência, tecnicamente, é aquela parte que você deixa de receber das vendas a prazo que você faz. Ok, mas no geral, para não ter inadimplência, você corta o preço. Na prática, é mais ou menos a mesma coisa. Não é? Como é a antecipação de recebíveis. De repente, você precisa antecipar uma carteira de recebíveis para fazer caixa. Não é? É um desconto que você vai dar. Ou você dá o desconto na venda à vista para o cliente que vai comprar pouco, que não valoriza a sua loja, que se o concorrente está mais barato vai comprar lá, etc, etc. Ou você pode vender a prazo para esse cliente e dar o desconto para a financeira para receber, manter o cliente aqui, o cliente paga as margens mais gordas, mais altas, que permite que você tenha um desconto financeiro aqui, às vezes até muito menor do que aquele que você tem que dar para o cliente para competir. Percebe? Entender esse mecanismo faz uma diferença extraordinária. Por que eu estou trazendo tudo isso aqui? Porque hoje você consegue terceirizar risco. Existe hoje uma empresa no mercado, não é, que é um grande parceiro do nosso canal, que é a Meu Crediário, que é o robô de crédito, utiliza inteligência artificial. Eu estava dizendo que até pouco tempo, não é, como é que você dava crédito? Onde é que você trabalha, quanto é que você ganha e tal. Hoje, em 3 segundos, um robô de crédito com seu CPF, ele te dá o perfil de inadimplência para você calibrar. O que é isso? Ele vai classificar esse cliente e vai dizer assim, olha, esse cliente tem um perfil para o
o perfil da sua loja, porque veja bem, uma coisa é você ter uma loja de confecções, uma loja de uma sapataria, uma loja, uma ótica, uma loja de eletro, é muito diferente, né? Um cliente que vai fazer uma compra de um carro, por exemplo, a análise de um carro, existe a garantia, existe uma série de o montante e uma série de fatores que impactam aqui para uma venda de uma calça jeans e uma camisa, percebe? Ou um tênis. É muito diferente o perfil de consumo, o perfil de análise, o perfil de concessão. Tem fundamentos aí que impactam nessa análise. Então, é importante entender para contextualizar isso tudo. Percebe o que eu estou dizendo? Então, quando você traz para uma empresa especializada, ela vai dizer assim, esse cliente tem perfil para inadimplência de 2%. Tem, né, perfil para... E você vai calibrar, vai dizer assim, não, eu vou trabalhar aqui, vou alavancar meu faturamento. O ticket médio da venda a prazo, quando você faz a concessão de crédito, ele chega a dar de 4 a 6 vezes a mais do que a venda à vista. Então, se o seu ticket médio da venda à vista está aí R$100, você pode ter certeza que quando você tem um plano de pagamento e que você não fica ali massacrando o cliente para poder analisar e dar crédito, não, você vai pegar o CPF, em 3 segundos você vai ter já se pode aprovar e qual é o valor já imediato para aprovar, não é? Porque isso vai encantar o seu cliente, fidelizar e alavancar faturamento, não é? E é muito, muito mais econômico do que você ter todo um time, todo um custo, etc e tal, e quando você tem uma bateria... Eu tenho experiência, fazer um comentário aqui de experiência. A gente tem algumas redes de loja que a gente atende, que tem vários analistas, e aí você vê que tem inadimplência diferente por analista. Por quê? Porque uma determinada analista consegue ter uma qualidade de análise melhor. Ela dá limite, mas com mais qualidade, a inadimplência é baixa. A outra, às vezes, fica restringindo, é difícil de dar limite, e quando você olha, a inadimplência dela acaba sendo mais alta. Por quê? Ela não tem o mesmo critério, ela não consegue ter o mesmo critério, porque é humano, cada um tem um perfil, tem jeito, tem limitações, etc, etc. Já a inteligência artificial não, ela consegue rapidamente, enfim, se você quer se aprofundar nisso, se você quer analisar, se você quer verificar a possibilidade de colocar a inteligência artificial para fazer análise de crédito na sua loja, acesse esse endereço aqui da Meu Crediário, que é um grande parceiro da gente, e converse lá com o pessoal. Né? Converse com eles, veja como é que funciona, peça uma simulação e você vai ver a ferramenta extraordinária que você pode ter na sua loja e realmente conseguir competir com excelência nesse mercado. Beleza? Então é isso. Faça o seu comentário aqui abaixo. Não esqueça de curtir o vídeo, de compartilhar com aquelas pessoas que você acha que são importantes. Né? E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva para não perder os próximos vídeos. Beleza? Te vejo por aí. Sucesso. Um grande abraço.